Capítulo 4. Das obras e serviços municipais. Artigo 114. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, do qual, obrigatoriamente, conste. Inciso 1º. Que a realização da obra pública municipal deverá estar adequada ao plano diretor, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias, salvo em casos de emergência. Inciso 2º. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. Inciso 3º. Os pormenores para sua execução. Inciso 4º. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Parágrafo 1º. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema urgência, serão executados sem prévio orçamento de seu custo. Parágrafo 2º. As obras e serviços públicos municipais serão executados pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta, ou, por terceiros, mediante licitação, de maneira a atender o município como um todo, a fim de que nenhuma área deixe de ser contemplada com os benefícios do poder público. Artigo 115. As diretrizes para elaboração do plano diretor, relativamente a essas atividades rurais, serão estabelecidas por um Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ser criado por lei, com representantes de produtores e trabalhadores rurais. Artigo 116. O município manterá, diretamente, indiretamente ou através de concessão, o serviço integrado de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Artigo 117. Todo empreendimento de obras e serviços do município deverá estar de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, previsto no artigo 13, terceiro desta lei. Artigo 118. O município, através das entidades de administração indireta, no exercício de atividade econômica, não poderá gozar de privilégio fiscal, não extensivo ao setor privado, sujeitando-se a normas e critérios adotados para a iniciativa privada. Artigo 119. A permissão de serviço público, a título precário será outorgada por decreto do prefeito, após edital de chamamento de interessados para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência pública. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 2º. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo, aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Parágrafo 3º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 4º. As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de publicidade, em jornais e rádios locais, inclusive em órgãos da imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicado resumido. Parágrafo 5º. Em caso de empate, ou de igualdade entre propostas, e desde que não resulte em prejuízo para o município, será considerada vencedora aquela do concorrente estabelecido, e em atividade no município, com comprovados serviços prestados. Artigo 120. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se em vista justa remuneração. Artigo 121. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei.
Artigo 122. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio, com outros municípios. Artigo 123. Compete ao Poder Público Municipal formular e executar a política e os planos plurianuais de saneamento básico, assegurando: inciso 1º. Abastecimento de água para adequada higiene, conforto e qualidade compatível com os padrões de portabilidade. Inciso 2º. Que as ações de saneamento básico sejam precedidas de planejamento das obras, que atendam aos critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, objetivando a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico. Inciso 3º. Que o poder público desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento, habitação, desenvolvimento urbano, preservação do meio ambiente e gestão dos recursos hídricos, buscando integração com outros municípios nos casos em que se exigirem ações conjuntas. Inciso 4º. Que as ações municipais na área de obras, saneamento, sejam executadas diretamente, ou por meio de concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à população. Inciso 5º. Que a concessionária dos serviços de água e esgoto deverá construir interceptores de esgoto ou estações de tratamento, ET, evitando a injeção direta de esgoto sanitário nos mananciais e promovendo a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos em qualquer lugar do município onde essa ação for necessária. Artigo 124. Compete ainda ao município manter e legislar sobre a organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo que tem caráter essencial. Artigo 125. Os concessionários ou permissionários de serviços públicos municipais sujeitar-se-ão à regulamentação específica e ao controle tarifário do município. Parágrafo único. Em todo ato de permissão ou contrato de concessão, ao município reservar-se-á o direito de averiguar a regularidade do cumprimento da legislação trabalhista pelo permissionário ou concessionário. Artigo 125. Em caso do não cumprimento, pelas empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, de suas obrigações contratuais, ou de suas responsabilidades tributárias para com o município, dentro dos prazos e condições estabelecidos, fica vedado a majoração das tarifas dos serviços por elas prestados, enquanto perdurar a situação de inadimplência. Parágrafo 1º. O inadimplemento de que trata este artigo, quando superior a 120 dias, constitui motivo para suspensão ou rescisão do respectivo contrato. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, a pessoas físicas ou jurídicas, que firmarem contratos com o município para execução de obras de qualquer natureza. Artigo 126. As empresas operadoras, quando da prestação dos serviços, obrigam-se a: inciso 1º. Manter serviços adequados. Inciso 2º. Garantir a segurança e o conforto, e respeitar os direitos dos usuários. Inciso 3º. Cumprir as especificações e características da operação dos serviços concedidos ou permitidos, como horários, itinerários, número de veículos necessário ao atendimento da demanda. Inciso 4º. Submeter seus veículos à vistoria periódica. Inciso 5º. Manter seus veículos em operação em perfeito estado de conservação, higiene e segurança, devendo estar munidos dos equipamentos obrigatórios previstos pelas normas vigentes. Inciso 6º. Selecionar com critério pessoal de operação, zelando pela sua formação e treinamento. Inciso 7º. Respeitar as normas estabelecidas pelo poder concedente. Parágrafo único.
constituem direitos dos usuários. Alínea A. Dispor de transportes em condições de segurança, conforto e higiene. Alínea B. Obter informações sobre itinerários, horários e outros dados pertinentes à operação das linhas. Alínea C. Usufruir do transporte com regularidade de itinerários, frequência de viagens, horários e pontos de parada. Alínea D. Formular reclamações sobre deficiência na operação de serviços. Alínea I. Propor medidas que visem a melhoria dos serviços prestados. Artigo 127. O poder concedente, quando da contratação dos serviços de transporte coletivo de passageiros, em regime de concessão ou permissão deverá: inciso 1º. Planejar e estabelecer quadros de horários que atendam às necessidades dos usuários. Inciso 2º. Gerenciar e controlar os serviços contratados. Inciso 3º. Fiscalizar o cumprimento, pelas empresas operadoras dos preceitos contidos nesta lei, no regulamento dos serviços de transportes e nas normas expedidas. Inciso 4º. Vistoriar, periodicamente, os veículos das empresas operadoras, visando mantê-los em condições de tráfego com segurança. Inciso 5º. Remunerar corretamente as empresas operadoras assegurando o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados. Inciso 6º. Não impor obrigações acessórias, que venham onerar o custo do sistema de transporte. Artigo 128. Vencido o prazo de concessão ou permissão, desde que cumpridas as normas de operação dos serviços, e a idoneidade econômico-financeira das empresas operadoras, poderão as mesmas ser prorrogadas por sucessivos períodos, mediante autorização legislativa. Artigo 129. A concessão e a permissão deverão ser outorgadas por prazo nunca inferior à vida útil estabelecida para os veículos em circulação. Artigo 130. O município, tendo em vista as diretrizes nacionais sobre a ordenação dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação dos transportes coletivos urbanos, que terão exclusiva preferência em relação a demais modalidades de transporte. Artigo 131. A concessão de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano, transporte coletivo municipal, transporte coletivo de táxi e veículos de aluguel, somente poderá ser procedida mediante lei municipal de iniciativa do poder concedente, que contenha um suporte financeiro para custeá-la. Artigo 132. O Vale Transporte será emitido, comercializado e distribuído pelas empresas operadoras do transporte coletivo de passageiros, custeado pelos empresários do setor, sendo vedado o repasse tarifário e admitida a delegação ou formação de consórcios. Parágrafo único. Ficam estendidos os benefícios do Vale Transporte a todos os servidores públicos municipais, da administração direta ou indireta. Artigo 133. O poder concedente deverá proceder ao cálculo da remuneração dos serviços de transportes urbanos de passageiros, com base em planilhas de custos contendo a metodologia de cálculos, parâmetros e coeficientes técnicos em função das peculiaridades do sistema de transporte urbano. Artigo 134. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros deverão ter prioridade para manutenção e conservação. Artigo 135. O serviço de táxi será prestado, preferencialmente, nesta ordem. Inciso 1º. Por motorista profissional autônomo. Inciso 2º. Por associação de motoristas profissionais autônomos. Inciso 3º. Por pessoa jurídica ligada ao sistema.